Fala galera, beleza? Sumidaço aqui do canal por alguns problemas particulares, por questões de trabalho. Eu trabalho, todo mundo sabe, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tenho monetização nesse canal. Ele não é o meu ganha-pão, eu tenho um emprego formal fora daqui. E esse emprego atualmente estou tendo que fazer muitos cursos dessa empresa onde eu trabalho. E além disso tem outro fator importantíssimo, que é o seguinte: o canal não é monetizado, é muito difícil você separar um tempo, investir, gastar com isso, edição de vídeo, né, subir para o YouTube, criar capa, etc. Enfim, então isso tem me desanimado de produzir novos vídeos. Mas eu resolvi parar aqui, tirar um tempinho para falar para você sobre a questão do acréscimo, né, de 32% de etanol na gasolina brasileira, se isso pode prejudicar o motor da PCX 160. Você que tem uma PCX 160 aí, você já parou para pensar no que acontece com o motor quando aumenta a quantidade de álcool misturado à gasolina? A gasolina brasileira passou a ter 32% de etanol anidro. E aí aparece uma situação curiosa, porque a PCX ela não é uma motocicleta flex. E a documentação da Honda ela traz uma especificação de combustível diferente da composição atual da gasolina brasileira. Ela tinha 30% de álcool e passou a ter 32%. Então fica aqui a pergunta: essa gasolina ela pode prejudicar a PCX? Então hoje eu vou tentar responder isso sem achismo, tá? Eu vou olhar para o que acontece tecnicamente dentro do motor e pelos testes, né, que foram realizados no Brasil. Então, até agosto de 2025, a quantidade de etanol na gasolina era de 30%. Então, teve um acréscimo de 2%, parece uma diferença pequena, e realmente é. São apenas o que? 2 pontos percentuais. Mas quando você tem uma scooter que não foi projetada como flex, é razoável a gente se perguntar se essa mudança pode provocar alguma consequência. E aqui a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é o motor funcionar com a gasolina com 30%, 32%, melhor dizendo, e outra é a fabricante declarar oficialmente que aquele modelo ele é homologado para essa composição. Essa diferença vai ser importante mais adiante. O etanol ele vai ser um problema para o motor? Não necessariamente. O etanol ele possui algumas características diferentes da gasolina. Uma delas, qual que é? O menor conteúdo energético por litro. Então, em teoria, portanto, quanto maior a quantidade de etanol na mistura, maior pode ser a quantidade de combustível necessária para produzir a mesma energia. Isso pode aparecer principalmente no consumo. Por outro lado, o etanol ele possui elevada resistência à detonação. Isso é particularmente interessante porque em um motor como o da PCX, que possui taxa de compressão relativamente elevada, não dá para resumir a questão dizendo, mais álcool é pior para o motor. A realidade é bem mais complexa do que a gente pode pensar. Mas a PCX, ela consegue corrigir essa mistura? A scooter ela tem a injeção eletrônica PGM-FI. O que acontece nesse caso? O sistema ele recebe informações de diferentes sensores
e ele controla a quantidade de combustível injetada de acordo com as condições de funcionamento do motor. Entre esses sensores está o sensor de oxigênio. Isso permite o quê? Que o sistema faça correções da mistura dentro dos limites previstos pelo gerenciamento eletrônico que foi programado. Mas tem um detalhe importante aí. A PCX, como ela não é uma scooter flex, ela não tem um sistema desenvolvido especificamente para identificar livremente qualquer proporção de gasolina e etanol e operar como um veículo flex. Então, não seria correto dizer que esse processador, né, ele simplesmente detecta que tem mais álcool e resolve tudo. Não é assim. Ela trabalha dentro de uma determinada estratégia de gerenciamento. E o que aconteceu quando o Brasil passou para usar essa quantidade de álcool na gasolina? Aqui entra uma informação muito interessante. O Ministério de Minas e Energia, ele encomendou um Instituto Mauá de Tecnologia, se não me engano, um estudo justamente para avaliar os efeitos da mudança dessa gasolina. Aí foram avaliados automóveis e motocicletas, tá? E nos testes eles observaram diversos aspectos, como partida, marcha lenta, aceleração, retomadas, emissões e consumo. E o resultado geral foi bastante tranquilo. Eles não observaram alterações relevantes no desempenho, nem no desempenho, nem no consumo ou nas emissões. Isso é uma informação importante porque, aliás, é o seguinte, existe uma ressalva aí, porque o relatório ele não identifica publicamente quais eram as marcas e modelos das motocicletas testadas. Então, portanto, a gente não tem como afirmar que a PCX, ela especificamente foi uma das motos testadas. Aí você pode se perguntar, então a minha PCX está segura? Aí, muita calma nessa hora, galera, por quê? É justamente aqui que a gente precisa evitar conclusões exageradas. O fato do estudo indicar que a gasolina é tecnicamente viável para as motos não significa automaticamente que a Honda ela tenha declarado: todas as PCX podem utilizar essa nova gasolina sem nenhuma restrição. Até porque a documentação da scooter ela precisa ser considerada separadamente. Existe outra questão importante. Quando a gente fala em compatibilidade com combustível, a gente não está falando apenas do pistão, do cilindro ou do cabeçote. O combustível ele entra em contato não só com essas partes, mas também tanque, a bomba de combustível, o injetor, as mangueiras, as vedações, os componentes metálicos, os componentes plásticos e de borracha. Tá? Então o etanol ele pode alterar esses materiais de maneiras diferentes. Por isso a especificação da fabricante existe. E a questão do consumo? Essa é uma das coisas que eu acho mais interessante de observar na prática. Como o etanol ele possui uma menor energia por litro, uma mistura com mais etanol vai fazer o quê? Vai tender a apresentar condições equivalentes e exigir um pouco mais de combustível. Mas a gente está falando da gasolina com 32% de etanol. Acrescentaram 2%, não é uma transformação radical da gasolina. E os testes realizados lá pelo Instituto, eles não apontaram uma diferença relevante de consumo entre as duas misturas das motos avaliadas. Então, se alguém pegar e falar assim, olha, que a gasolina tem 32%, a sua PCX vai beber muito mais, isso não tem nenhum respaldo, tá, nos resultados desses estudos que foram realizados. Então, na prática, eu pretendo
tá? Não vou garantir. Que eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Em vez de simplesmente ficar falando sobre teoria, eu vou ver o comportamento da minha PCX em questões de partida a frio, em marcha lenta, aceleração, nas retomadas, o funcionamento do idling stop, consumo, tá? Eu vou tentar observar isso na minha PCX e talvez futuramente eu faça um vídeo falando sobre isso, né? E observar se existe uma mudança perceptível de funcionamento. Então, galera, o que eu acho que realmente merece atenção? Na minha opinião aqui, a questão mais interessante não é: o álcool vai destruir o motor da PCX? Essa é uma pergunta muito simples demais, né? A questão é: até que ponto uma scooter projetada para determinada especificação de combustível consegue operar adequadamente com uma composição diferente daquela originalmente indicada pelo fabricante? E aí nós temos 3 informações diferentes. Primeiro, a gasolina agora ela tem 32% de álcool anidro. Segundo, os testes oficiais eles indicam que a mudança é tecnicamente viável para os veículos, tá? E terceiro, isso não significa necessariamente que cada modelo individual tenha recebido da fabricante uma homologação específica para essa gasolina. Então, concluindo, depois de analisar tudo isso, eu não vejo motivo para a gente entrar em pânico simplesmente porque houve esse acréscimo. A diferença é pequena e os testes realizados no Brasil apontam para um comportamento bastante semelhante entre os dois combustíveis, né? Combustíveis ou entre as duas misturas. Mas eu também não acho correto afirmar que a gente pode ignorar completamente a especificação da Honda. Afinal, a preocupação ela não está somente no motor funcionando ou não. Existe todo o sistema de alimentação e os materiais que entram em contato com esse combustível. E tem uma coisa que eu gostaria de saber. A Honda considera oficialmente a PCX 160 compatível com a gasolina E32 brasileira? Se você tiver alguma informação oficial da Honda sobre isso, coloca aqui nos comentários, tá? Porque talvez a pergunta mais interessante de todas seja justamente essa. Se o Brasil mudou a gasolina, as fabricantes de motocicletas também deveriam atualizar claramente as especificações dos seus modelos? E você que tem uma PCX, você percebeu alguma diferença no consumo ou no funcionamento depois desse acréscimo do etanol? E galera, uma observação aqui, tá? Falando assim, hoje em dia no YouTube, nas redes sociais, todo mundo é metido a falar alguma coisa, né? A pessoa tenta dar aula, se colocar como profundo conhecedor e tal. Então vou deixar bem claro aqui: eu não sou mecânico, eu não tenho nenhum conhecimento de mecânica, tá? Mas para trazer esse debate aqui para vocês, o que eu fiz? Eu fui pesquisar, fui buscar informações, li a respeito. Então, se você é mecânico, está ouvindo aí, está vendo o vídeo, se você puder ajudar a gente aqui no canal a ter mais informações bem práticas, porque evidentemente o mecânico ele conhece o motor de cor e salteado. Então deixa o comentário aqui, beleza? E galera, se esse conteúdo foi útil aí, deixa o like e se inscreve no Mototakes, beleza? Não deixa de se inscrever não,
e divulga aí para o máximo de pessoas que vocês puderem e ajudem o canal a crescer aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus e fui!